Belo pra mim é criança brincar, é ouvir mil canções numa concha de mar, é chuva caindo, é campo em flor, e acima de tudo é o amor, é o amor, é o amor. Belo pra mim quando estou a sofrer, é na treva da alma que eu começo a crescer, lembrar com alegria que além, muito além, à espera de mim existe alguém, lá 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 ia, alguém, lá 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 ia, alguém. Se imaginas nosso mestre ainda numa cruz, esqueça, isso é passado, pois o Cristo é sempre luz, pois o Cristo é sempre luz. Cristo vivo, esperança, Cristo vivo é amor. Encontramos Cristo vivo na alegria e na dor, numa flor, numa montanha, na criança em seu olhar. Encontramos Cristo vivo nas estrelas, no luar. Se imaginas nosso mestre ainda numa cruz, esqueça, isso é passado, pois o Cristo é sempre luz, pois o Cristo é sempre luz. Cristo vivo, esperança, Cristo vivo é amor. Encontramos Cristo vivo na alegria e na dor, numa flor, numa montanha, na criança em seu olhar. Encontramos Cristo vivo nas estrelas, no luar. Olho em tudo e sempre encontro a ti. Estás no céu, na terra, onde for. Em tudo que me acontece encontro teu amor. Já não se pode mais deixar de crer no teu amor. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. Olho em tudo e sempre encontro a ti. Estás no
És o grande timoneiro de um barco chamado Brasil. O Brasil, grande esperança, Bênção da fraternidade. erga bem alta essa bandeira, Deus, Cristo e caridade. Erga bem alta essa bandeira, Deus, Cristo e caridade. Oh Ismael, oh Ismael, Luminosas pegadas do Cordeiro. és o grande timoneiro de um barco chamado Brasil. O Brasil, grande esperança, Bênção da fraternidade. erga bem alta essa bandeira, Deus, Cristo e caridade. Erga bem alta essa bandeira, Deus, Cristo e caridade. Oh Ismael, oh Ismael. Quando o dia amanhece, o sol se abre, ilumina a natureza, vibrando alegria no coração da humanidade. Quando o dia toca o coração, nos unimos aos irmãos, nos aproximamos de Jesus, num só clima de união. Quando o dia desperta nossa mente para o amor e a caridade, quando o dia irradia a evolução, nos educando para a vida, quando o dia toca o coração, nos unimos aos irmãos, nos aproximamos de Jesus, num só clima de união. Quando o dia toca o coração, nos unimos aos irmãos, nos aproximamos de Jesus, num só clima de união. Num só clima de união. Num só clima de união. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso momento de estudo do Evangelho do Cristo, a nossa noite de tratamento espiritual. Que o nosso amigo e mestre Jesus se faça presente em seu lar nesta noite, trazendo à sua casa toda a paz, toda a esperança, toda a alegria que vem com a presença do Cristo Jesus, que Ele possa trazer o fortalecimento, aos seus espíritos
e que esse mestre de amor e misericórdia possa impor as mãos sobre a sua família, sobre a sua casa, renovando os seus sentimentos, te trazendo bom ânimo, te trazendo mais alegria, te trazendo mais paz, e que nessa noite de hoje a gente possa receber de braços abertos a presença do Cristo, as bênçãos que Ele tem para oferecer a todos nós. Sejam muito bem-vindos e que hoje a gente possa conversar um pouco mais sobre esse Evangelho, sobre esse Consolador prometido, sobre os ensinamentos que o Espiritismo nos traz e toda a renovação íntima que Ele nos proporciona. Antes da nossa conversa fraterna, vamos fazer a nossa prece inicial para a gente já ir acalmando os pensamentos, renovando aí o bom ânimo e prestando bastante atenção na nossa aula. Então vamos todos de olhos fechados, de coração entregues a Jesus, agradecê-lo pela oportunidade de estarmos reunidos mais esta noite, cada um em seu lar, cada um vibrando paz, vibrando amor e recebendo as bênçãos divinas do nosso Mestre Jesus. Vamos agradecer a esse Mestre de amor por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade que tivemos de permanecermos vivos neste planeta Terra que é tão glorioso, que tanto nos ensina e que tantas oportunidades nos dá para sermos espíritos melhores, pessoas mais amorosas, mais caridosas. Obrigada, divino amigo, por cada pessoa que faz parte das nossas vidas, familiares, amigos, colegas de trabalho, às vezes até aquelas pessoas que cruzam conosco algumas vezes, mas têm algum ensinamento a nos oferecer, têm algo de bom a acrescentar nas nossas vidas. Que possamos, divino amigo Jesus, em mais esta noite, compartilhar do teu Evangelho e receber juntos, encarnados e desencarnados, as bênçãos vindas, Jesus, direto das tuas mãos sobre as nossas vidas. Muitíssimo obrigada, Mestre querido, por ouvir a nossa prece nesta noite de hoje e que possamos, Senhor, manter os nossos pensamentos conectados a Ti, absorvendo os ensinos desta noite. Obrigada por tudo, Jesus, e que assim seja. Meus irmãos, sejam muito bem-vindos à nossa conversa fraterna de hoje. Meu nome é Isadora, para quem não me conhece, sou trabalhadora da Casa Espírita Caminho da Luz e estou aqui mais uma semana para conversar com vocês um pouco mais sobre o tema obsessão, que faz parte do nosso tratamento espiritual, para aquelas pessoas que já fizeram a sua triagem fraterna e que conheceram um pouco mais sobre o auxílio que o tratamento espiritual pode proporcionar às suas vidas. Você que ainda não fez a triagem fraterna, não perca essa oportunidade. Ela é feita toda terça-feira, a partir das 21 horas, pelos telefones que são publicados e informados no nosso Facebook, na nossa página do Facebook. Então, até terça-feira que vem, a gente se fala, mas fica por aqui conosco nesta noite e aproveita com a gente um pouquinho mais desse conhecimento do Espiritismo. Como eu havia dito, hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre o tema obsessão. Essa é a nossa segunda aula sobre esse tema. E na aula 1 da semana passada, nós pudemos compreender um pouco mais o que é a obsessão. A obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre a vida de uma pessoa encarnada, onde a ausência da vigilância, a ausência da oração, permite que esse processo obsessivo se instale em nós. Nós aprendemos também que a ação dos espíritos obsessores é a de potencializar os defeitos que já existem em nós. Eles não vão despertar algum defeito, algum mal que nós ainda não temos. Eles, então, exercem uma atividade ali persistente de alimentar, de potencializar os defeitos que nós já possuímos, como a inveja, o orgulho, o egoísmo, a maledicência e tantos outros sentimentos que nós temos, tantos outros defeitos que nós ainda possuímos, eles acabam por potencializar tudo isso que nós já temos. E como a justiça divina é para todos, nós estamos interligados uns aos outros, conforme o bem ou o mal que nós fizemos,
ao longo das reencarnações, ao longo dos séculos. O Espiritismo, então, como consolador prometido por Jesus, exerce o papel de nos ajudar a libertar desses erros sucessivos que nós estamos cometendo ao longo de tantas encarnações, compreendendo que nós somos seres imortais, vivendo uma experiência carnal com o objetivo de amar o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e assim nos elevarmos moral e espiritualmente, onde não há vítimas nessas situações que nós passamos e apenas estamos colhendo os frutos daquilo que nós plantamos, pois Deus é soberana justiça e bondade, assim como nos ensinou Jesus. Lembrando que a obsessão, ela tem cura, também foi um tema que nós falamos na aula 1, na aula da semana passada, mas essa cura depende do nosso próprio esforço, do nosso comprometimento em buscar o que há de melhor para as nossas vidas, a nossa conscientização. Assim como num tratamento médico que nós fazemos para o corpo físico, e, por exemplo, nós podemos dar um exemplo, como uma úlcera estomacal, nós podemos, causada pela má alimentação, nós vamos procurar um médico, falar para ele quais os sintomas que nós estamos sentindo, serão feitos exames, vai detectar ali aquela úlcera estomacal por causa da má alimentação. Esse profissional da saúde vai nos passar uma medicação específica para tratar aquele mal, mas também ele vai nos recomendar que nós façamos a mudança da nossa alimentação. Porque se nós tomamos a medicação, mas continuamos a nos alimentar de forma errada, usando os mesmos alimentos que prejudicam e acabam por piorar a situação daquela úlcera estomacal, o remédio vai ser insuficiente. Ele não vai ter a eficácia necessária que teria se nós associássemos a medicação com a boa alimentação. Então, o tratamento espiritual é da mesma forma. Não basta nós buscarmos a ajuda da espiritualidade, buscar o amparo da água fluidificada, do passe magnético, da prece constante, se nós persistimos nos mesmos erros, se nós persistimos nas mesmas práticas que nos levaram àqueles problemas, aos problemas que nos motivaram, às situações que nos motivaram a buscar o tratamento espiritual. E a prática da reforma íntima nos ajuda nesse processo de cura espiritual. A busca de identificar quais são os nossos defeitos, de identificar quais são as nossas dificuldades com o nosso próximo. Então, a busca pela reforma íntima vai nos auxiliar nesse processo. E esse processo de cura espiritual, nós temos a terapia desobsessiva. Mas como ela poderia funcionar para nós? Não podemos falar de terapia desobsessiva, seja como procedimento curativo ou preventivo, sem conhecer pormenorizadamente o processo obsessivo. Se não conhecemos as suas características, jamais saberemos convenientemente tratá-la. Assim como o exemplo da úlcera estomacal provocada pela má alimentação, nós precisamos identificar quais os sintomas do processo obsessivo para tratá-lo diretamente. Então, nós pensamos, como podemos identificar a obsessão? Como nós identificamos a obsessão? A obsessão é a escravização temporária do pensamento, imantando, ou seja, unindo, juntando credores e devedores que inconscientemente ou não se buscam pelas leis kármicas. Meus irmãos, como foi dito anteriormente, a justiça divina ela é para todos e por mais que a gente queira ou tente, não é possível fugir dela. Em algum momento nós seremos obrigados a colher as consequências das nossas escolhas, as consequências do mal que nós fizemos ao nosso próximo. Então, dessa forma, o Espiritismo nos esclarece que nós estamos interligados uns aos outros pelo bem ou mal que nós fizemos. Quando nós fazemos o mal, os espíritos que sofreram e foram prejudicados com as nossas ações más, eles se acham no direito de cobrarem, eles mesmos, cobrarem com as próprias mãos a reparação desses danos.
e, exercendo o seu livre-arbítrio, eles escolhem nos perseguir ao longo dos séculos, provocando influências espirituais das mais diversas formas em nossa vida. Identificando que ao longo dos séculos nós permanecemos com aquelas mesmas características de egoísmo, de orgulho, de maledicência, de ódio, de fomentar a discórdia, eles vão enxergar quem nós verdadeiramente somos e ao longo do tempo, exercendo o seu livre-arbítrio, escolhem provocar a nós todo o mal que nós fizemos a eles. Lembrando que eles apenas alimentam o mal que já existe em nós, com o objetivo de ver a nossa derrota, de ver o nosso fracasso. Então, nós podemos dizer o seguinte, dar como um exemplo. Se nós possuímos a fraqueza moral do sexo desregrado, do sexo desequilibrado, utilizando as nossas energias sexuais dessa maneira desequilibrada, sabendo dessa nossa falha, os espíritos obsessores vão potencializar esse nosso desvio de conduta, nos levando a possíveis relações extraconjugais, provocando a desarmonia em nosso lar, o aumento de brigas, um possível divórcio e a destruição de uma família que tinha sido preparada no plano espiritual e que tinha tudo para ser harmoniosa e receber e ser forte para receber os filhinhos que estavam ali e que precisavam de pais amorosos e unidos para resgatar os débitos de vidas passadas. Mas aí nós pensamos, quem permitiu que essa família se desfizesse? A culpa é apenas dos espíritos obsessores? Quem permitiu que essa família se desfizesse foi aquele ser que, invigilante e despreocupado com a importância da oração, com a importância de vigiar pela própria família, de se dedicar ao bem-estar da família, despreocupado com a melhoria íntima, e que se entregou à satisfação momentânea dos prazeres da carne, dos prazeres da vida material. Os espíritos obsessores que potencializaram aquele desequilíbrio moral, daquele excesso do uso das energias sexuais, também terão a sua parcela de culpa, mas nós não estamos ligados ao acaso, nós não estamos juntos ao acaso. Diagnosticando a obsessão. É muito importante, meus irmãos, que nós sejamos claros conosco mesmos para auxiliar os mentores espirituais a nos socorrer. Essa é a verdadeira ocasião da humildade, da prece, do passe. Sempre que você experimente um estado de espírito tendente ao derrotismo, perdurando há várias horas, sem causa orgânica ou moral de destaque, avente a hipótese de uma influenciação espiritual sutil. Meus irmãos, é muito importante reconhecer a necessidade do auxílio para que o tratamento espiritual, para que o tratamento desobsessivo tenha uma maior eficácia. Pois se nós não enxergamos as necessidades que temos, não enxergamos que somos necessitados de ajuda, nós vamos deixando para depois. E aquilo que poderia ser resolvido de uma maneira simples acaba se tornando um problema muito maior, muito mais grandioso e que vai exigir de nós muito mais dores e sofrimentos em algumas situações. E a gente lembra igual do exemplo, da úlcera estomacal. Às vezes uma leve azia que nós temos, se nós investigássemos e procurássemos verdadeiramente que aquele mal-estar pode se tornar algo pior e procurássemos uma ajuda médica, mudar os nossos hábitos alimentares, fazer uso de medicações necessárias, nós evitaríamos que ela chegasse, como o exemplo foi dado, à úlcera estomacal. Então nós precisamos enxergar, como disse André Luiz no livro Estude e Viva, a humildade de sermos auxiliados. Nós precisamos compreender que sim, necessitamos de ajuda, estamos passando por um problema, para sermos sinceros com a espiritualidade. Porque seres evoluídos, meus irmãos, seres que são dedicados ao bem, que são dedicados em auxiliar o próximo, eles não estão
eles não vão perder o tempo deles apontando as nossas falhas, mostrando os nossos erros, acusando o que nós fizemos de errado. Eles vão nos amparar, eles vão com muito amor e com muita dedicação nos acolher, pois sabem que nós somos falhos, que estamos num processo de transformação e que precisamos de ajuda. Então, por isso a necessidade e a importância de nós identificarmos a necessidade de ajuda e buscarmos esse auxílio. Então, como nós podemos identificar? Como identificar a obsessão? Dificuldade de concentrar em motivos otimistas, aquele hábito de apenas enxergar o que há de ruim, apenas a tragédia, apenas a tristeza e a dor em tudo que acontece. Ausência de ambiente íntimo para elevar os sentimentos em oração ou concentrar-se em leitura edificante. Às vezes um familiar nos convida para fazer uma prece em família, nos convida para fazer ali uma prece em casal e nós achamos qualquer outra possibilidade e desculpa para não estar ali naquele momento. Nós nos dizemos sem tempo, sem cabeça para fazer uma oração, para rogar a Deus um auxílio. Indisposição inexplicável, tristeza sem razão aparente e pressentimento de desastre imediato. Aqueles cochilos se tornam mais compridos, a gente já não tem mais vontade de sair da cama, nós vamos evitando o contato físico, o contato visual com os nossos amigos, com os nossos familiares, vamos evitando de conversar com aquelas pessoas que nos amam e estão preocupadas e interessadas em saber como nós estamos. Pessimismo subreptícios, nós só enxergamos o que há de mal, o que há de errado, achando que só vai acontecer coisas ruins conosco. Irritações surdas, queixas, exageros de sensibilidade e aptidão para condenar quem não tem culpa. Às vezes o nosso parceiro, filho, companheiro da casa faz uma brincadeira, faz uma piada conosco, querendo deixar o dia mais alegre, mas nós com muita rapidez nos estressamos, acabamos xingando, acabamos provocando uma briga sem necessidade, com algo tão pequeno. Às vezes era uma brincadeira, algo tranquilo que ele estava ali fazendo e nós tornamos algo muito maior e pioramos a vibração, o sentimento que existe dentro daquela casa. Interpretação forçada de fatos e atitudes suas ou dos outros, que você sabe não corresponder à realidade. Às vezes o parceiro saiu de casa, acabou a bateria, você está tentando ligar para ele e ele não atende porque acabou a bateria, ele está até retornando para casa, já está vindo para casa, e você começa a pensar coisas absurdas, alimentar pensamentos desagradáveis e que envolvem tantas outras coisas que nunca nem foi dado motivo para que você pensasse daquela forma. Hiperemotividade ou depressão. A pessoa fica muito acelerada, muito eufórica ou fica muito triste absurdamente. Ânsia de investir no papel de vítima. Só acontece comigo porque eu sou uma vítima, porque todos estão contra mim, porque só querem meu mal, porque ninguém me compreende, porque ninguém me ouve. Nosso ego está potencializado e nós nos colocamos no papel de vítima a todo instante. Auto-martírio. Eu não mereço esse perdão, eu não mereço ajuda, eu não mereço ser amparada, eu não mereço o tratamento, eu não mereço o amor de ninguém, porque eu preciso mesmo passar por tudo isso. Teimosia em não aceitar que haja influenciação espiritual consigo. Que nós possamos buscar a nossa cura, meus irmãos. Assim como o nosso Mestre Jesus nos ensinou naquela máxima do conhece-te a ti mesmo, nós podemos enxergar que certos sentimentos e pensamentos não são nossos. Por isso que é tão importante nós nos conhecermos, para saber, para identificar quando que nós estamos apenas num dia que não é tão bom, que houve alguma chateação, que houve algum aborrecimento, mas que vai passar, para identificar daquele dia chato, daquele dia triste, que se perdura há semanas e há meses.
Todos esses sintomas, como nós dissemos anteriormente, eles podem ser provocados por espíritos desencarnados que estão ligados a nós por causa dos males que nós provocamos em outras encarnações. Mas quem são esses espíritos ligados a nós e que podem provocar esses sentimentos desequilibrados na nossa vida? Esses espíritos não são monstros saídos das trevas. Não é um ser diferente que só vive de crueldades, nem um condenado sem remissão pela justiça divina. O obsessor é uma pessoa como nós. Não é um ser estranho a nós. Pelo contrário, é alguém que se privou de nossa intimidade, por vezes com estreitos laços afetivos. É alguém, talvez, a quem amamos outrora, ou um ser desesperado pelas crueldades que recebeu de nós. O obsessor é um irmão, a quem os sofrimentos e desenganos desequilibraram, certamente com a nossa participação. Meus irmãos, como eu já havia dito, o Espiritismo vem nos esclarecer que nada é por acaso. Ninguém está na família errada ou com as pessoas erradas. Muito pelo contrário. Nós estamos com os familiares certos, nos momentos certos, passando pelas situações certas e que tanto necessitamos. E como o Chico disse, né, as encomendas não batem na porta errada. Não, o mal e o bem não chegam para nós de maneira equivocada. Então esses espíritos que de alguma maneira nos proporcionam, causam em nós esse processo obsessivo, estão ligados a nós por conta da nossa imprevidência, por conta do mal que nós provocamos a eles, por conta da ausência de amor que nós tivemos com eles, igual demos o exemplo anteriormente. São pessoas que nós talvez instigamos a maldade até o ponto da loucura e aonde nós instigamos o suicídio. Pessoas que nós provocamos pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho, a falência dos bens materiais, destruindo famílias, provocando a perseguição a seres por conta da diferença de religiosidade, pela diferença de pensamentos, a intolerância de pensamentos diferentes. Então esses espíritos estão ligados a nós por um motivo que a justiça divina, soberana e amorosa permite que eles estejam ligados a nós, para que essa ausência de amor seja suprida. Esses espíritos são seres amados por Deus, assim como eu, assim como você, e que merecem a nossa compaixão, eles merecem a nossa empatia e, principalmente, meus irmãos, esses espíritos merecem as nossas preces. Muitos de nós somos amados, somos auxiliados pelas pessoas que estão vivendo conosco, temos quem intercede por nós, mas imaginem a dor desses irmãos, imaginem o sentimento de injustiça que eles se auto-vivenciam e se auto-impuseram, a dor e o sofrimento que eles estão passando por não mais serem amados, por não serem compreendidos e por desejarem ver que a gente pague por aquilo que fez. Eles merecem e muito as nossas orações. Nós não precisamos mais carregar esse fardo de olhar para eles como seres que merecem o nosso repúdio, que merecem a nossa raiva. Muito pelo contrário. Nós devemos amá-los, orar por eles, interceder por eles em nossas preces constantemente, para que eles também tenham essa libertação. Por causa do esquecimento necessário das nossas vidas passadas, hoje nós nos achamos vítimas, sofredores dessa influenciação. Mas no passado fomos nós que os instigamos à loucura, como eu tinha dito, provocando um suicídio, provocando a falência, dos bens materiais. Como Deus é misericordioso e grandioso e a sua justiça é para todos, todos esses males provocados serão reparados de alguma forma, porque se nós não podemos aprender pelo amor, nós precisaremos aprender pela dor. E qual o modo de ação do obsessor?
Nós temos o exemplo do rádio, que é, acredito, o melhor deles para nos ajudar a compreender como é a ação do obsessor nesse processo obsessivo nas nossas vidas. O rádio é projetado para que, de acordo com o modo que nós mudamos a estação no seletor, nós passamos a sintonizar a onda referente à emissora que queremos no emaranhado das ondas existentes no espaço. Então, conforme está o nosso padrão vibratório, se nós estamos com bons pensamentos, boas atitudes, bons sentimentos, nós vamos elevar o nosso padrão vibratório e alcançar essa sintonia de paz, essa sintonia de amor que é emanada por espíritos bons, por espíritos dedicados ao bem. Mas se nós permitimos que os nossos pensamentos sejam ligados a pensamentos depressivos, pensamentos ruins, de automartírio, de destruição, de morte, de suicídio, se nós abaixamos esse padrão vibratório, nós vamos sintonizar, assim como o exemplo do rádio, espíritos desencarnados que estão vibrando naquela mesma sintonia e que vão potencializar ainda mais em nós esse sentimento. Então, o sentimento de baixa estima, sentimento de morte, como eu tinha dito, sentimentos de que nós não merecemos ser amados, não merecemos ter o bem-estar, não merecemos viver bem. E também por analogia, há uma simples vibração de nosso ser, há um pensamento emitido, por mais secreto que pareça, evidenciamos de imediato a faixa vibratória em que nos situamos, que terá pronta repercussão naqueles que estão na mesma frequência vibracional. Assim, atrairemos aqueles que comungam conosco e que se identificam com a qualidade de nossa emissão mental. Por isso, meus irmãos, é de extrema importância o ensinamento de Jesus de vigiar e orar. Quando nós vigiamos os nossos pensamentos e nos mantemos em oração, os problemas que vão nos aparecer e que às vezes aparecem todos os dias, a todo momento, eles são vistos de maneira diferente. Nós logo encontramos uma solução, as dores são suportadas sem revolta e de uma maneira mais leve. É o consolo de Jesus que nos acalma. Se nós estamos sempre vigilantes e orando, nós vamos buscar o bálsamo de Jesus, que ele disse que com ele o nosso fardo seria leve, o nosso jugo suave. Então nós vamos sempre estar com um padrão vibratório mais elevado, alcançando as boas intuições dos espíritos elevados, e nós vamos conseguir resolver as nossas dificuldades de uma maneira mais fácil. Nós vamos conseguir ser mais doces, mais calmos com os nossos familiares e instigar nesses irmãos também o bem-estar, a melhoria íntima. Mas se, infelizmente, nós permitimos que os sentimentos ruins e que os pensamentos em desequilíbrio tomem conta de nós, nós vamos baixar a nossa frequência vibratória, como eu tinha dito. Nós vamos permitir que esses espíritos obsessores, que são espíritos menos esclarecidos, nos influenciem e acabem provocando distúrbios psíquicos em nós, causando mal-estar, causando até mesmo a ausência do prazer de viver, desejando muitas vezes até a morte. E qual a importância do tratamento desobsessivo? É remédio moral específico, arejando os caminhos mentais em que nos cabe agir, imunizando-nos contra os perigos da alienação e estabelecendo vantagens ocultas em nós, para nós e por nós. Através da desobsessão, desaparecem doenças fantasma, empeços obscuros e insucessos. Obtemos mais amplos horizontes ao entendimento da vida e recursos morais inapreciáveis para agir diante do próximo com desapego e compreensão. Meus irmãos, o tratamento desobsessivo é bálsamo divino, derramado pelas mãos de Jesus em nossa vida.
é a força, a coragem que nos faltava para dar início à libertação de sentimentos e pensamentos em desequilíbrio que estavam nos causando dor e sofrimento. Não há uma solução imediata, uma solução mágica e instantânea para os problemas das nossas vidas. O tratamento espiritual, ele vai nos proporcionar esse fortalecimento, como eu tinha dito, para que a gente consiga compreender o momento que estamos passando. Nós vamos fortalecer os nossos espíritos, relembrando os ensinamentos de Jesus e aprendendo que nada é por acaso, que nós somos espíritos imortais, vivendo uma experiência carnal e que nós estamos aqui para aprender a amar. Nós estamos aqui para aprender a olhar com indulgência, com compaixão aos nossos irmãos, a todo o nosso próximo que vive conosco. Pois é a falta de amor que, infelizmente, nos leva à queda. Se nós nos amássemos, se nós amássemos a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, nós não teríamos mais tantas dores, tantas tristezas, tantas misérias na nossa humanidade. Nós não teríamos enganações, corrupção, homicídios e tantos outros males que ainda é característica do nosso planeta. Mas essa característica do nosso planeta ela é refletida por conta da elevação moral e espiritual dos seus habitantes. Então, se nós nos esforçamos fazendo o nosso papel de mudança, da busca da reforma íntima, nós vamos nos transformando, cada um na sua tarefa, cada um cuidando de si, do seu mundo interior, e juntos fazendo essa mudança, nós vamos alterar esse padrão vibratório e vamos melhorar ainda mais toda a energia que envolve o nosso planeta, assim como o nosso Mestre Jesus nos ensinou. E quais os recursos espíritas que nos auxiliam nesse processo de tratamento e de melhoria íntima? Os recursos que o tratamento espiritual pode nos proporcionar. A prece. Em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso meio de que se dispõe para demover de seus propósitos maléficos o obsessor. Quando nós ocupamos o nosso pensamento com a prece, quando nós ocupamos os nossos pensamentos com sentimentos elevados, com a busca da positividade, da esperança, do bom ânimo, aquele elo que existe entre o espírito obsessor e nós, ele é rompido, porque ele está num padrão vibratório de vingança, de ódio, de mágoa, de raiva. Por meio da prece, nós elevamos o nosso padrão vibratório, nós alcançamos a sintonia da espiritualidade superior e ele não consegue mais nos alcançar. E mantendo-nos sempre em prece e agindo, colocando em prática os ensinamentos do Cristo, esses espíritos obsessores que nos acompanham vão enxergar a verdadeira mudança dentro de nós. Porque é muito importante lembrar, meus irmãos, às vezes nós fazemos uma mudança exterior. Nós estamos ali fazendo a leitura dos evangelhos, das mensagens, nós estamos fazendo a prática da prece, mas eles sabem se é verdadeiro ou não o nosso processo de transformação. Se realmente nós mudamos, estamos mudando o nosso íntimo. O passe. O passe é uma transfusão de energias, alterando o campo celular. O passe é doação ao paciente daquilo que o médium tem de melhor, acrescido de fluidos dos espíritos. Mesmo com esse nosso processo de pandemia, essa situação que nós estamos vivendo, processo de quarentena, o passe magnético, ele continua sendo oferecido para o tratamento espiritual, mesmo que à distância. E a sua influência, todo o bem que o passe proporciona, continua tendo a sua eficácia. Então é muito importante a garrafinha com água, o copo com água para ser tomado durante toda a semana, que nós vamos falar agora da água fluidificada, para que haja essa magnetização, para que haja esse recebimento de boas energias no nosso corpo físico e espiritual. A água fluidificada restaura a harmonia das células em desajustamento. Então, é um conjunto de atividades, é um conjunto de recursos que o tratamento espiritual nos oferece e nos ajuda nesse processo de melhoria íntima, de busca de transformação moral.
E sempre lembrando, meus irmãos, que nós não estamos sozinhos nessa caminhada de autoconhecimento, de luta diária contra as más tendências e renovação da fé, fortalecimento do nosso espírito. Nós temos a mensagem de Jesus no livro de Marcos, capítulo 11, versículo 24. Pedi e obtereis. Seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis, e concedido vos será o que pedires. Mas vamos pedir, meus irmãos, coragem para enxergar e assumir, reconhecer os nossos erros e defeitos. Vamos pedir a clareza no olhar para que a gente possa enxergar as belezas da vida e aprender a ser grato, a ter gratidão por tudo aquilo que nós temos. Porque só quando nos falta que nós vamos ver o quanto era bom aquilo que nós tínhamos. Esse processo de quarentena mesmo está nos mostrando isso. Nós apertávamos a mão daquelas pessoas que nós víamos, abraçávamos, conversávamos mais próximo e não dávamos tanta importância ainda a isso. Mas com esse processo de quarentena, de isolamento social, nós estamos enxergando agora como é tão maravilhoso o contato com o próximo, a conversa, o olho no olho, o abraço apertado, estar na companhia daquelas pessoas que nós amamos. Então que nós possamos pedir a Jesus nas nossas preces a clareza do nosso olhar para enxergar essas belezas e agradecer tudo que nós temos. Vamos pedir ainda nas nossas preces a fé renovada todos os dias até que ela seja do tamanho de um grão de mostarda e a gente consiga transportar as nossas montanhas. As montanhas da dificuldade, das dores, dos sofrimentos, das tristezas, e que essa fé do tamanho de um grão de mostarda vai nos ajudar a passar por cada um desses problemas, sabendo que o nosso Mestre Jesus está conosco, que Ele nos ampara, que Ele nos renova sempre. Tudo que nos acontece tem um motivo para acontecer, e Jesus sabe qual é esse porquê. Então que nós possamos confiar na vontade de Deus, confiar nos desígnios de Deus, mas confiar sem medo, sem temor, porque é Deus quem é perfeito, Ele é que nos fez, foi Ele quem nos criou e Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe aquilo que nós precisamos. E compreendendo que Ele é todo justiça, todo bondade, todo amor, que Ele é soberano sobre as nossas vidas, às vezes aquilo que nós desejamos tanto agora, mais à frente, daqui a algumas semanas, daqui a alguns meses, a gente vai ver que nem era aquilo que a gente queria mais. E que se nós tivéssemos, que se Deus tivesse concedido aquele nosso pedido, teria nos levado à perdição, teria nos levado a dores maiores. Então que nós possamos confiar em Deus, confiar no seu amor sobre as nossas vidas e ter a certeza de que Ele nos fortalece nesse processo de melhoria íntima, nesse processo de transformação moral. Meus irmãos, era essa a conversa que eu tinha para a nossa noite de hoje e eu desejo de todo o meu coração que vocês sempre se lembrem do amor de Jesus sobre a nossa vida, que vocês sempre se lembrem que não estão sozinhos jamais. Muitas vezes é doloroso estar sozinho fisicamente, não ter alguém que nos acompanhe numa prece diária, numa prece do Evangelho no lar. É doloroso às vezes não ter um companheiro, um filho, uma esposa que concorde com os mesmos pensamentos de melhoria que nós temos. Mas se lembrem que nada é por acaso. Nós não estamos ligados no mesmo lar, na mesma família por acaso. E lembrando aquela passagem bíblica que nenhuma folha de árvore cai sem a permissão de Deus, nós estamos aqui juntos por um motivo. Então que vocês se fortaleçam, que vocês renovem o bom ânimo, que se apeguem no Evangelho do Cristo, nessa busca de transformação moral, mas sem martírio, porque senão vai se tornar só dor e sofrimento, e a gente vai associar a transformação só ao sofrimento e não é, mas que vocês busquem sempre estar firmes e viver um dia de cada vez, pois também, como há na Bíblia a citação de que basta a cada dia o seu mal, que nós não nos inquietemos pelo dia de amanhã. Então, é hoje,
É o agora. Se esforcem neste momento. Vai ter dias que nós vamos conseguir. Vai ter dias que não. Mas é importante que a gente permaneça, que a gente persista. Nós vamos passar agora para o momento do passe magnético, onde é muito importante que vocês tenham ao seu lado a garrafinha com água, o copo com água para ser fluidificado, que após o passe magnético eu volto para a gente fazer a nossa prece final. Fiquem com Deus. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos caem uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio
para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Meus irmãos, que o Mestre Jesus permaneça com vocês em mais esta noite e que, ao se deitar, a permitir o descanso do corpo físico, nas asas do sono, vocês se sintam renovados, fortalecidos, possam se dirigir aos estudos espirituais, nos planos espirituais, renovando cada vez mais essa vontade de mudança, essa vontade de buscar o Cristo. Porque nós precisamos ser homens no mundo, mas não homens do mundo. Então vamos fazer a nossa prece final, de olhos fechados, envolvidos pela sintonia de amor do nosso Mestre Jesus em mais este momento. Agradecer a Ele pelas bênçãos que são derramadas sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre as nossas vidas. Agradecer a presença viva do Mestre Jesus dentro do nosso lar, a proporcionar o bem-estar, a acalmar os nossos corações, a preparar-nos para uma ótima noite de sono. Mestre Jesus, querido amigo, querido instrutor das nossas vidas, lhe rogamos, Jesus, que permaneça conosco em mais este momento e que possamos sempre nos lembrar dos teus ensinamentos, Jesus, a cada momento das nossas vidas, a cada situação que nós passamos, sempre nos lembrando da seguinte questão: o que Jesus faria em meu lugar? Obrigada, Mestre amado, pela tua compaixão, pela tua indulgência e misericórdia conosco, Jesus. Continua a nos fortalecer e que possamos ter a alegria de viver, Mestre, cada vez mais renovada em nosso espírito. Obrigada por tudo, Jesus, e que assim seja. Meus irmãos, ótima noite, fiquem com Deus e até semana que vem. Tchauzinho.